Paz e bem, seja bem-vindo ao nosso canal Padre Alisson Parro Oficial, canal de reflexão bíblica, de evangelização, de divulgação sobre a fé católica e, de maneira especial, sobre a riqueza da Sagrada Escritura. Se você está vindo pela primeira vez, fique até o final da nossa reflexão, curta, se inscreva no nosso canal, chegaremos a 5.000 inscritos e o nosso canal tem crescido de maneira orgânica, por meio da divulgação de uma pessoa para outra, e você pode fazer isso ajudando-nos a evangelizar. É importante que você escute a nossa reflexão, mas também que você leia o Evangelho, faça sua anotação, tenha um caderno de estudo. O nosso objetivo realmente é capacitar os católicos em relação ao estudo e o conhecimento da Sagrada Escritura. E antes de eu entrar no Evangelho deste final de semana, eu tenho apenas um recadinho para você. Em maio, do dia 13 a 25, eu farei uma peregrinação, um grupo do Brasil virá em peregrinação, e aqui a Roma nós faremos a peregrinação pela Porta Santa, pelos lugares que marcam a presença de Paulo e de Pedro aqui na Cidade Eterna, e outras cidades também ao redor, ligados a Assis, a São Francisco de Assis, a Cássia, que é a terra de Santa Rita. Se você tiver algum interesse na comunidade, eu fiz algumas postagens, lá tem o número da agência que está organizando, então não perca essa oportunidade de vir viver o ano jubilar aqui comigo em Roma. Será uma experiência única para você. Além do mais, além desse recado, agora sim, de maneira prática, neste domingo, terceiro domingo do tempo comum, nós viveremos o sexto domingo dedicado à Palavra de Deus, que foi instituído pelo Papa Francisco no ano de 2019. O Dicastério para a Evangelização já disponibilizou no seu site www.evangelizatio.va o material em 6 idiomas, um material pastoral para que as nossas paróquias, os leigos, as comunidades pudessem utilizá-lo. Então é importante que a sua comunidade faça uso desse material, divulgue. Mas nós não temos o mês da Bíblia no Brasil? Sim, temos há mais de 50 anos, é alguma bênção para nós, mas em termos mundiais, agora nós temos o Domingo da Palavra de Deus. Então, que você possa fazer a divulgação, distribuir um exemplar da Sagrada Escritura, valorizar o ministério dos leitores, dos catequistas, de pessoas que realmente trabalham com a Palavra de Deus, como esse canal nós temos buscado. O lema do Domingo da Palavra de Deus este ano será Espero na Tua Palavra, é tirado do Salmo 119, já que o jubileu de 2025 é o jubileu da esperança. Então é importante que você trabalhe isso, se você é padre, bispo, nós temos alguns que acompanham aqui o nosso canal, que você faça, mencione e explique para as pessoas, para que as nossas comunidades paroquiais estejam em sintonia então com o Santo Padre. Tendo dito isso, vamos lá para o Evangelho deste final de semana, terceiro domingo do tempo comum. Vocês vão ver que o Evangelho é Lucas, capítulo 1, de 1 a 4, depois o capítulo 4, de 14 a 21, vocês vão me dizer, mas padre, por que esse corte litúrgico? Eu já expliquei isso, que a finalidade da Bíblia na liturgia é para conduzir as pessoas à celebração do mistério pascal, da vida das pessoas na vida, no mistério de Jesus. Mas o corte litúrgico ele tem um certo sentido, eu vou tentar explicitar isso para vocês. Vamos lembrar o seguinte, que há 2 finais de semana nós escutamos já Lucas, a cena do batismo do Senhor, quando o Senhor de fato foi ungido com o Espírito Santo. Essa informação é fundamental. Domingo passado nós celebramos as bodas de Caná, o Senhor que revelou a sua glória por meio do sinal da água transformada em vinho, e os seus discípulos creram nele. E agora então nos é apresentado novamente o texto de Lucas, porque nós estamos no ano C. Então guarde a informação do batismo, porque ela vai ser interessante. Para que a reflexão não fique tão longa, está chegando a fazer uma reflexão em torno de 20 minutos, eu gostaria de abordar as outras leituras. Por exemplo, a primeira leitura deste nossa semana, Tirar de Neemias, tem uma nítida ligação com o Evangelho, mas não dá porque a internet ela é um meio de que a informação tem que ser veloz. A gente faz 20 minutos, deveria fazer 8, 9, mas aí ficaria muito pobre na minha opinião. Então, se você conseguir ficar até o final, beleza. Se você puder voltar depois, o canal fica aí gravado para o seu estudo, para o seu crescimento. Então, os 4 primeiros versículos é tirado do prólogo de São Lucas. O que é um prólogo? Vem do grego pró, o que vem antes, né? Logos, quer dizer, é uma introdução. O prólogo é uma espécie de introdução
que nos coloca o panorama em relação a uma obra. Nós podemos ter um prólogo narrativo, aqui não se trata de um prólogo narrativo. Então, o autor, Lucas, quer nos mostrar qual que vai ser o objetivo da sua obra. O que nós vemos aqui nesse prólogo? Eu vou ler aqui para vocês, né, os 4 versículos iniciais. Né, são assim: ó. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que acontecera desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Se vocês olharem lá no livro de Atos dos Apóstolos, verá que também terá um prólogo, porque Lucas e Atos dos Apóstolos, o mesmo escritor é Lucas que escreveu essas 2 obras unidas inicialmente, depois elas foram separadas para deixar então os 4 evangelhos no nosso cano, quer dizer, na ordem dos livros sagrados do Novo Testamento, juntos, né? Porque para falar sobre a centralidade de Jesus. Mas nós deveríamos ler sempre Lucas e Atos juntos, para nós compreendermos qual que é o projeto que tinha na cabeça desse grande escritor, desse grande evangelista Lucas, que a tradição diz que é discípulo de São Paulo, médico também, né? Que era médico Lucas. Bom, o objetivo do prólogo. O que é o objetivo? Primeira coisa, a comunidade de Lucas é uma comunidade majoritariamente formada por gentios. Quem eram gentios? Pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, que não eram judeus. Pessoas, então, que aceitaram, por meio da pregação apostólica, a fé em Jesus. Lucas ele tem um objetivo, mostrar que pelo fato de eles serem gentios, essa comunidade para a qual ele escreve, não significa que eles são cristãos de segunda categoria, porque eles se inseriram na história da salvação que, sim, iniciou com Israel, mas por meio da pregação apostólica, eles puderam acolhê-la. Então, Lucas quer mostrar que os gentios, a fé dessa comunidade, constituída por cristãos gentios, está em perfeita continuidade com a fé de Israel. E para mostrar isso, para fazer essa catequese, esse ensinamento para essa comunidade, Lucas, como nós vimos no prólogo, ele mostra que o seu texto, a sua narração, ele vai ser de modo ordenado. Então, Lucas se inspira em alguns escritores, nós vemos exatamente que ele tinha uma consciência literária, esse modo de introduzir uma obra não é exclusivo do Evangelho, alguns escritores da época faziam isso, que para escrever as suas historiografias, ou seja, histórias sobre determinados personagens. Lembrando que as histórias, a visão histórica da época era um pouco diferente, muitos escreviam história para passar um conteúdo moral, para educar na fé, para gerar certos valores, não é? Então, não vamos projetar sobre o passado aquilo que não, de fato, não existia. Como que Lucas tenta, então, compreender a pessoa de Jesus, compreender essa história da salvação? Por meio do modelo profético. Então, é alguém que vai reler a Escritura, principalmente a Bíblia em grego, chamada Septuaginta, a partir do modelo profético, Elias, Eliseu, vendo em Jesus essas categorias, nos apóstolos também, para construir toda essa grandiosa obra literária que ele nos propõe. Então, Lucas, que tinha uma grande consciência literária, conhece a forma de outros prólogos de outros historiadores, basta ler Flávio Josefo, que é depois de Lucas, mas escreve nesse sentido, Luciano de Samosata, tem vários aí personagens da época. O que eu chamo a atenção aqui no prólogo, não é? Essa curiosidade. Eu quero chamar a atenção aqui no prólogo o seguinte: dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Quando a gente olha no grego, que se realizaram, que foram cumpridos entre nós. O termo é muito interessante, vocês vão perceber que esse termo cumprir vai aparecer inclusive no texto que o Evangelho apresenta daqui a pouco em Lucas capítulo 4. Quer dizer, entre nós, Lucas está querendo mostrar o seguinte: olha, você que é meu leitor, você que é meu ouvinte, imagina o pessoal na época escutando isso, tudo isso que eu vou narrar aqui para vocês, isso chegou até nós. Vocês puderam constatar o cumprimento das promessas de Deus. Então, Lucas tem uma certa consciência de que aquilo que foi prometido a Israel se cumpre na vida do povo de Israel, daqueles que aceitaram Cristo, mas se cumpre na vida também de sua comunidade formada por cristãos gentios. O versículo 2 fala: como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra que nos foram transmitidos. Lá no grego, o verbo transmitir é paradidomi, e a palavra tradição é paradosis. Quando falamos de transmissão, nós estamos falando aqui de uma tradição. O que é a tradição? É uma transmissão. A fé
chegou até essa comunidade de Lucas, inclusive a Lucas, por meio da transmissão. Como que se dá a tradição, ou seja, a transmissão da fé, por meio da pregação da palavra? Mas como que vai haver pregação da palavra se não tem quem prega essa palavra? Quem foram aqueles que transmitiram a fé para Lucas e, consequentemente, para essa comunidade? Aqueles que são classificados testemunhas oculares e ministros da palavra. Me lembro quando eu fiz a minha dissertação de mestrado em Lucas, inclusive, fui orientado pelo professor Máximo Grilli, que já está aposentado. Ele pegava esse início aqui e falava, ministros da palavra, que lá no grego é hiperetai, que ele fala, não é bem só ministros da palavra, são os remadores da palavra. Lembra a questão do barco, da imagem do barco que rema. Ou seja, como que a palavra ela chega, como que a palavra ela se espalha por meio desses que assumiram o papel na barca de remar, de evangelizar, de levar Jesus Cristo para as pessoas. Então, essas testemunhas populares que se tornam ministros da palavra são aqueles que, de fato, possibilitaram a fé de Lucas, inclusive de Teófilo e de toda essa comunidade. Então, no Evangelho de Lucas, em toda a obra lucana, nós veremos o quê? O caminho que a palavra de Deus faz pelo mundo. Então, Lucas quer mostrar como que a salvação atinge os gentios e todos os povos, todas as pessoas, isso é bem claro na teologia de Lucas, por meio da palavra de Deus. A palavra ela faz o seu caminho. Veremos como que a palavra, por meio da obra do Espírito Santo em Cristo, né, que é a própria palavra de Deus que fez carne, e depois nos apóstolos, atinge até essa comunidade, cada um de nós. Ele fala que vai escrever de maneira acurada e ordenada, que alguns já procuraram escrever sobre isso. Quer dizer, Marcos provavelmente é um evangelho que vem antes de Lucas, já tinha o evangelho de Marcos, tinha outras histórias, tradições. Então mostra que Lucas não foi alguém que conviveu pessoalmente com Jesus, mas como nós, foi evangelizado, estudou, pesquisou, para apresentar de maneira ordenada os acontecimentos relacionados não somente a Cristo, mas também à igreja, a pregação apostólica, já que Lucas e Atos estão juntos. Gente, a gente está chegando 2 minutos, hoje eu vou passar, me permitam isso aí, porque precisa disso. O versículo 3 mostra que ele escreve para esse excelentíssimo Teófilo. Pode ser alguém, os segundos exegetas, alguém que patrocinou o escrito de Lucas, porque era muito caro escrever em pergaminhos, não era barato. Pode ser alguém que é o mecenas, o patrocinador. Ou Teófilo, alguns vão falar que não era uma pessoa, mas todo aquele que leu o escrito de Lucas, já que a palavra Teófilo vem do grego Teófilos, aquele que ama a Deus, aquele que é amigo de Deus, ou seja, todo aquele que acolhe o evangelho de Lucas, quer dizer, a pregação que Lucas vai nos fazer, essa narrativa consistente, nós tornamos amigos de Deus à medida que nós aceitamos a palavra do evangelho, a boa nova na nossa vida. Tem essas duas possibilidades, então não tem problema quanto a isso. Depois, por que ele escreve a obra dele? Versículo 4, deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. A fé precisa de solidez. Então, Lucas não está escrevendo para quem é de fora, Lucas está escrevendo para quem é da comunidade. Alguém que recebeu o anúncio do evangelho, passou a crer em Jesus Cristo, até foi batizado, mas precisa agora de solidez. A pergunta que eu me faço, será que as nossas paróquias, a nossa prática pastoral está dando solidez, ou nós estamos ficando só numa fé superficial, nós nos importamos mais com os números, se as nossas igrejas estão cheias, do que formar as pessoas no conhecimento da palavra? É uma pergunta, vejo que o evangelho sempre nos coloca questões pastorais seríssimas. Então, uma igreja que não se preocupa com a solidez da formação dos seus membros, não está cumprindo a vontade de Deus. Isso aqui é bem claro, e o evangelho deste nossa semana nos fala que nós temos que ter o quê? Lucas escreve para dar segurança no grego, do grego que significa convicção. Quer dizer, Lucas não quer apenas informar, dizer quem é Jesus, como aconteceu, não. Lucas quer formar, educar, catequizar na fé. Esse é o objetivo que você está aqui nesse canal, encontrando aqui uma voz no deserto, eu e outras vozes, tentando ajudar os católicos a crescerem na fé. Veja como que o prólogo é interessante, né? Você vai viver tudo isso durante esse ano litúrgico, que você ajude a sua comunidade a fazer essa experiência, seja você como leigo, não importa qual que é o grupo que você esteja. Bom, nós irmos para a segunda parte do Evangelho de nossa semana, versículo 14, nós não lemos a cena da tentação, antes veio a cena da tentação, que era logo depois do batismo, você vai se lembrar do batismo, há 2 semanas. Vamos ver então agora o Evangelho, vamos chegar a uns 25 minutos hoje, gente, porque realmente o Evangelho é muito grande e precisava dessa introdução. O capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Espera aí, a força do Espírito, isso aqui não é novidade para nós leitores? Já escutamos no poder do Espírito que Jesus tinha recebido essa unção no dia do seu batismo.
Foi o Espírito Santo que, na realidade, fez com que o Verbo se fizesse carne presente no ventre de Maria. E também na cena da tentação, nós vamos ver que o Espírito levou Jesus para o deserto. Então, o Espírito é esse que age na vida de Jesus. Já vimos isso em Lucas 3:22 e na cena da tentação. Então, o leitor já está capacitado para depois entender a citação que Jesus vai fazer do livro de Isaías, aplicando a si mesmo. O que chama a atenção, versículo 15, ele ensinava nas suas sinagogas e todos elogiavam. A principal atividade de Jesus foi o ensino da palavra. Jesus buscava catequizar as pessoas sobre o reino de Deus. O que Jesus falava? Qual era o conteúdo central da pregação de Jesus? O reino de Deus. Eu lembro que uma vez eu dei uma formação em uma diocese, eu perguntava o que Jesus pregava, qual que foi o principal conteúdo? Catequista, ministro da Eucaristia, um monte de gente pastoral não sabia responder. Isso aqui é preocupante, porque as pessoas estão na igreja e não sabem que o conteúdo base da pregação de Jesus era o reino de Deus. Ele ensinava sobre isso. Veja, ensinava, o pretérito imperfeito era uma constante na vida de Jesus. Uma das dimensões da igreja é ser mãe e mestra. A igreja precisa ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus, fazer a catequese, senão o povo padece por falta de conhecimento. É uma característica do ministério de Jesus, vai aparecer isso várias vezes em Lucas, capítulo 4, versículo 31, capítulo 5, versículo 3, versículo 17, capítulo 6, versículo 6. Eu poderia falar vários versículos aqui, que você fique com essa imagem. E aqui na tradução está elogiar, mas lá no grego é doxazo, é glorificar. Então, glorificavam Jesus pelo seu ensino. As pessoas têm necessidade de serem ensinadas, mas o ensino com autoridade, como a palavra de Deus fala sobre Jesus. Então, aqui Lucas já nos está nos mostrando que havia uma acolhida da pregação de Jesus. Domínio da palavra de Deus. Será que a maneira como nós pregamos a palavra de Deus para as pessoas é com convicção, como Lucas nos apresentou no seu prólogo, é com solidez, gera essa adesão das pessoas, essa glorificação, esse elogio? Será que realmente nós geramos isso, essa dimensão positiva na vida das pessoas? Versículo 16, e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Veja, então Lucas coloca em Nazaré, a cidade onde Jesus ele viveu a sua infância, a sua adolescência, mas o que mais importante, conforme o seu costume. Lucas está querendo nos mostrar que Jesus é um judeu pio, é alguém que se dirige regularmente à sinagoga. A gente vê isso no capítulo 4, versículo 15, versículo 31, mas nós já vemos isso no relato da infância, porque os pais de Jesus levaram o Senhor para Jerusalém, para viver a Páscoa, né? O consagraram no 8º dia do nascimento, quando lhe deram o nome de Jesus. Então, Lucas quer mostrar que Jesus viveu profundamente as tradições do seu povo, foi um judeu pio que colocou a palavra, a Torá, no centro da sua vida. Depois nós vemos aqui que, falando da sinagoga, que foi o primeiro lugar da pregação cristã, vocês vão ver isso nos Atos Apóstolos, o que Jesus fez no Evangelho, os apóstolos farão também. Na sinagoga alguns se converteram a Cristo, outros não aceitaram os apóstolos, mas veremos isso nos Atos Apóstolos, e o que nos revela aqui uma prática sinagogal da leitura da palavra de Deus, que aos poucos vai ser estabelecida uma liturgia da palavra. Então a nossa liturgia da palavra ela tem raízes na tradição judaica. Versículo 17, gente, vamos ficar mais 5 minutinhos, hoje vamos fazer um esforço, merece hoje. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Ora, nós temos aqui o discurso programático de Jesus. Qual que é o programa da missão pastoral de Jesus? Qual que é o programa, o projeto pastoral da igreja? É aqui. Se nós fugirmos disso, podemos dar nomes, podemos fazer projetos pastorais, chamar especialistas, não viveremos aquilo que o Senhor quer. Aqui está o cerne da nossa ação pastoral, da nossa evangelização como igreja. O versículo 17, veja que Lucas faz questão de citar aqui Isaías. Estou estudando isso para o doutorado, a questão de Isaías era muito forte, inclusive na comunidade de Qumran, né, porque Isaías era considerado o profeta que, por excelência, anuncia o Messias. Então, nós estamos dentro dessa perspectiva messiânica, que Jesus é o Messias, que veio ensinar o povo, libertar o povo por meio do seu ensino sobre o reino de Deus. E na liturgia sinagogal, nós não sabemos se isso ainda era, na época de Jesus já estava solidificado, em Qumran tinha já uma liturgia, mas na liturgia da sinagoga se lê um trecho da Torá e se lê um trecho dos profetas.
Jesus faz, então, a leitura dos profetas e ele poderia ser convidado, qualquer homem, pelo chefe da sinagoga, a fazer a homilia. Então, Jesus está fazendo a homilia. Veja, a liturgia da palavra. Você vai à igreja, se faz as leituras, né? O leitor, nós falamos graças a Deus, cantamos o salmo e depois Jesus faz essa homilia para nós, depois do evangelho, em cada Eucaristia isso acontece. Essa citação aqui são várias citações juntas, Lucas fala, une, né? Isaías 61, 1, 58, 6, 61, 2. E quando fala do livro, não é bem um livro, é um rolo, tá, gente? É um pergaminho. A imagem que nós temos do livro, não existe o livro da Bíblia como nós temos hoje. O que eu chamo a atenção? Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Está mesmo, a gente já escutou isso no batismo. E vai dizer Jesus, porque ele me consagrou com a unção. Então, o batismo é considerado uma espécie de unção. O verbo lá no grego é o verbo krio, aqui está falando ekrisen, quer dizer ungir. Então, o Espírito, a unção do Espírito. Esse verbo krio que deu Christos, que vem do Mashiach. O que é o Cristo? É o ungido pelo Espírito. Quando a gente fala que Jesus Cristo, nós estamos falando que Jesus é ungido pelo Espírito, né? E qual que é a finalidade dessa unção que ele recebeu no dia do batismo, quando vai começar oficialmente a missão? É aquilo que ele fala, para anunciar a boa nova aos pobres. Então, Jesus não recebe a unção do Espírito para qualquer coisa, mas para anunciar o reino. Quem são esses pobres aqui? A gente pode ver no Cântico de Maria, para Lucas, os pobres são uma categoria fundamental, não só os pobres economicamente falando, em primeiro lugar, sim, na ótica de Lucas, mas não só. Os pobres, dentro da lógica de Lucas, são os que são marginalizados, excluídos na relação humana. Um Zaqueu é um pobre, porque não vive a plenitude da misericórdia de Deus. O publicano, né, que era Zaqueu, o filho pródigo. Então, a gente vai ver que Lucas vai trabalhar exatamente quem são esses pobres, para quem Jesus veio falar. Nós podemos também ser esses pobres, necessitados da riqueza da graça de Deus. A libertação aos cativos e oprimidos, veja que aparece duas vezes, libertação aos cativos e para libertar os oprimidos. Quer dizer, Lucas está querendo dar ênfase aqui, estava lá no ano jubilar, inclusive que quando você proclamava a libertação, o ano da graça, pode ser associado isso com o ano que nós estamos vivendo, quer dizer, Jesus vem nos dar a liberdade. E isso está já desde o início do Evangelho de Lucas, né, para proclamar a remissão dos pecados. Se a gente lê o Cântico do Magnífico, isso aqui vai ficar muito claro para nós. Então, veja, a libertação aos cativos. Quem são os cegos que precisam de recuperação de vista? Quem são os oprimidos hoje que precisam da nossa presença como igreja? Então, não basta ter uma igreja de louvor, gente. Se a gente esquece de tocar as realidades cruas da vida, se a gente deixa o Evangelho fora da realidade, não. Uma igreja consciente é uma igreja que vai fazer com que o Evangelho seja encarnado, que fale a realidade das pessoas. Podemos louvar também, e é bom que louve, mas sem perder a dimensão pastoral do ensino de Jesus. Então, tudo isso que é o reino de Deus. Jesus veio ajudar os homens a adorarem o Senhor, né, a reconhecer Deus como Pai, a se converterem e a viver a nova vida, a experiência da graça, como os gentios. Veja, quem está escutando isso são os gentios. Eles viveram isso por meio dos ministros da palavra, que por meio do esforço de remar como se fosse um barco, fizer com que essas pessoas conhecessem Jesus, por isso que elas são chamadas a ter solidez agora na experiência da conversão. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante. A palavra ajudante é a mesma coisa que ministro, que nós vimos lá no início, os ministros da palavra, mas no hebraico é razan, provavelmente, e todos na sinagoga estavam com os olhos fixos em Jesus. Isso aqui é muito importante. Lucas trabalha muito a questão do olhar. Eu, no meu mestrado, eu trabalhei um pouco isso. E o final, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir, no grego é essa passagem da Escritura que está em vossos ouvidos, porque a fé vem pela escuta da palavra. Então, a palavra anunciada e as pessoas que escutam aderem a essa palavra e geram a fé, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10. Então, gente, para a gente encerrar, chegando quase a 25 minutos aí, para a gente finalizar, quando a gente vai à missa, a gente escuta a liturgia da palavra, a gente escuta a homilia, essa homilia realizada. A gente também a gente consegue perceber, hoje essa palavra da Escritura cumpriu em nós, em cada Eucaristia, em cada liturgia da palavra, precisamos anunciar ao povo exatamente que o Espírito age para que por meio da palavra as pessoas sejam libertadas da cegueira, as pessoas sejam libertadas da opressão, para que as pessoas reconheçam que Jesus é o centro e continua a nos ensinar a explicar as Escrituras. E veja como ele explicou aqui as Escrituras, no início ele vai explicar lá como ressuscitada, em Lucas 24, a Escritura para as pessoas. Gente, me perdoe que eu fui bastante,
Mas veja, a questão hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, se relaciona com o início do prólogo de Lucas, né? Que aquilo que se cumpriu entre nós, as promessas de Deus que se cumpriu no passado, se continua a cumprir entre nós. Mas essa promessa a gente só pode ver o cumprimento dessa promessa se entendemos que a salvação ela é destinada a todos. Lucas, inclusive, ao citar essa questão de Isaías, nos mostra exatamente esse carinho de Deus para com toda a humanidade. Então, o Evangelho é uma boa nova para todas a humanidade. As pessoas deveriam ir à igreja, escutar o Evangelho e sair da igreja felizes, às vezes até um pouco triste por causa da necessidade de conversão, mas com uma alegria de querer viver a esperança como que o Domingo da Palavra nos propõe. Então, divulgue esse canal, né, retome um pouco, que possamos esperar na Palavra, como é a proposta para esse Domingo da Palavra de Deus, sexto Domingo da Palavra, convocado pelo Papa Francisco. Deus abençoe hoje sempre, guarde no seu coração. Hoje, essa passagem da Escritura também cumpriu-se entre nós. Ela é para nós, é para a comunidade, é para a vivência da igreja.